Aquela noite parecia ser como qualquer outra. O vento frio soprava pelas ruas desertas da cidade, e a chuva fina caía de forma constante, deixando as calçadas úmidas e os vidros do meu táxi embaçados. Eu estava fazendo minha última corrida do turno, já imaginando o conforto da minha cama após um dia exaustivo de trabalho. O relógio marcava já quase meia-noite, e as ruas, como sempre àquela hora, estavam praticamente vazias. O som da chuva batendo contra o vidro e o ronco do motor eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Eu estava dirigindo por uma rua pouco movimentada, quando vi uma figura à distância. A figura de um homem, em pé, como se estivesse esperando alguém. Não havia muito movimento, então decidi parar para ver se ele precisava de uma corrida. A rua deserta não dava muita opção de escolha, e ele parecia estar com pressa. Quando ele entrou no táxi, percebi que algo estava errado. Era um homem alto, de cabelos escuros e roupas escuras. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, apesar de parecerem normais à primeira vista, tinham um brilho estranho, algo que me fez sentir um desconforto instantâneo. Não era um medo evidente, mas algo no ar parecia diferente. Ele disse apenas um endereço, sem mais palavras. O tom da sua voz era baixo, mas firme. Quando comecei a dirigir, ele se ajeitou no banco de trás, mantendo-se em silêncio. Às vezes, eu tentava dar uma olhada pelo retrovisor, mas ele parecia imerso em seus próprios pensamentos, como se estivesse em outro mundo. A sensação de desconforto só aumentava a cada minuto que passava. À medida que avançávamos pelas ruas, percebi que a chuva havia ficado mais forte. A visibilidade estava cada vez pior, e o som da água batendo contra o vidro aumentava, quase abafando os outros sons ao redor. Quando entrei em uma área mais afastada da cidade, o homem pediu para eu seguir por uma rua estreita, sem iluminação. Era uma rua escura e solitária, cercada por árvores e com poucas casas ao redor. Eu sabia que aquele caminho não era muito seguro, mas ele estava no banco de trás, e eu só queria acabar logo com a corrida. Mas quanto mais eu dirigia, mais o ambiente ao redor parecia mudar. As luzes da rua pareciam ficar mais distantes, e a sensação de claustrofobia aumentava. O carro estava ficando cada vez mais lento, e à medida que nos aproximávamos de um antigo cemitério na beira da estrada, o homem começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele se inclinou para a frente sem fazer um único som, mas parecia estar observando algo na estrada, como se estivesse esperando por algo que eu não conseguia ver. Eu tentei ignorar, mas o ar ficou mais pesado, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Foi então que ele falou pela primeira vez desde que entrou no táxi. Sua voz estava mais baixa do que antes, quase um sussurro. "Você sabe o que é este lugar?" Ele perguntou, olhando para a janela. Eu não sabia o que responder, então apenas balancei a cabeça, tentando manter a calma. "Este é o lugar onde minha jornada terminou", disse ele, com uma frieza que me fez arrepiar. Eu nunca deveria ter saído de casa naquela noite. Eu olhei pelo retrovisor e notei que seus olhos estavam fixos em mim. Mas algo estava errado. A expressão dele era vazia, sem vida, como se ele estivesse em um transe. Não sabia o que fazer, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer crescia dentro de mim. Conforme eu me aproximava do cemitério, a rua se tornava mais estreita e a visibilidade piorava. Quando passamos pelas grandes portas de ferro enferrujadas, o carro ficou mais pesado, como se estivesse sendo puxado para trás. Eu pisquei, tentando entender o que estava acontecendo, mas algo estranho aconteceu. O homem começou a desaparecer, como se sua figura estivesse se desintegrando diante dos meus olhos. Foi como se ele estivesse se tornando parte da neblina que agora pairava sobre o carro. Naquele momento, eu estava completamente paralisado. Meu corpo não respondia. O carro continuava a avançar lentamente pela estrada escura, mas o homem havia desaparecido. Eu olhei freneticamente para todos os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Eu passei pela entrada do cemitério, e à medida que dirigia, percebi que o carro estava sozinho. O homem havia sumido. Eu franzi a testa, tentando entender o que acontecera. O carro estava vazio, mas uma sensação de presença ainda estava ali. Eu estava tão assustado que minha respiração estava acelerada. O silêncio dentro do carro era absoluto, mas minha mente não parava de tentar processar o que acabara de acontecer.
O carro avançou por mais alguns metros, até que finalmente dei meia volta e segui de volta pela mesma estrada. Eu não tinha certeza de onde ir, mas sentia que precisava voltar para a cidade. Minhas mãos tremiam no volante e uma sensação de pânico começou a se espalhar pelo meu corpo. Conforme eu voltava pela estrada, tentei encontrar algum sinal do homem. Talvez ele tivesse descido sem eu perceber. Talvez tivesse apenas ido embora. Mas, quando olhei para o retrovisor, a única coisa que vi foi a neblina espessa que cobria a estrada. Não havia ninguém lá. O banco de trás estava vazio. E eu estava completamente sozinho. Cheguei de volta à cidade ainda atordoado, tentando processar tudo o que havia acontecido. Mas havia algo mais. Quando parei o táxi e desliguei o motor, olhei para o espelho retrovisor, novamente, apenas por impulso, e vi algo que me fez congelar. A imagem do homem com sua aparência pálida apareceu por um instante no vidro embaçado. Eu pisquei e quando voltei a olhar, não havia mais nada. Naquele momento, tudo dentro de mim estava gritando para ir embora, para esquecer aquilo, mas algo me dizia que eu não poderia. Eu estava prestes a descobrir algo muito maior, algo que eu não conseguiria entender de imediato. O que aconteceu naquela noite me perseguiu por semanas, e todas as vezes que dirigia, o rosto daquele homem voltava à minha mente, com seus olhos vazios e seu silêncio perturbador. Ele ainda estava lá, em algum lugar esperando, e eu sabia que um dia ele voltaria. Eu nunca soube se aquilo foi real ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço, mas o que posso afirmar com certeza é que desde aquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu nunca mais olhei para as ruas vazias da mesma forma, e sempre que alguém entrava no meu táxi, eu me perguntava, será que era ele, o passageiro fantasma, sempre esperando a próxima corrida? Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu trabalho como motorista de Uber há alguns anos. Já vivi várias situações curiosas e, muitas vezes, algo estranho acontece nas madrugadas que me fazem questionar a realidade. Mas nada mesmo, se comparou ao que aconteceu naquela noite. Eu estava fazendo uma corrida comum, sem pressentir o que viria. Eram quase 3 da manhã e as ruas estavam desertas. Uma chuva fina começava a cair, criando aquele clima úmido e gelado que sempre parecia envolver a cidade quando a noite já estava bem avançada. O trânsito estava praticamente inexistente, o que é raro para uma cidade grande como a nossa. Mas eu estava feliz por isso. O trabalho estava indo bem e logo eu poderia descansar. Recebi uma corrida pelo aplicativo, um pedido na região mais afastada da cidade, um bairro onde poucas pessoas pedem carona de madrugada. Eu não hesitei em aceitar. Era uma oportunidade de terminar mais rápido o meu turno. Não havia nada fora do normal. Segui até o ponto de encontro, um lugar bem isolado, com poucas casas, algumas luzes fracas nas janelas e ruas pouco movimentadas. Não sabia exatamente o que esperar. Mas ao chegar, vi o homem que havia solicitado o carro. Ele estava parado na calçada, com uma jaqueta preta e capô abaixado, o que me fez imaginar que ele estava tentando se proteger do frio e da chuva. Quando ele entrou no carro, um calafrio percorreu minha espinha. Mas de alguma forma, não percebi isso na hora. Ele parecia completamente normal à primeira vista. Alto, magro, cabelos castanhos curtos, com uma expressão um tanto distante. A única coisa que realmente me chamou a atenção foi o fato de ele não dizer uma palavra, apenas me entregar o endereço de destino. Ao começar a dirigir, tentei puxar uma conversa, como sempre faço com meus passageiros. Nada demais, apenas para quebrar o gelo e tentar manter o ambiente agradável. Perguntei sobre o destino, se ele estava indo para casa, se morava ali nas proximidades. Mas ele nada disse. O silêncio era quase palpável. Eu olhei para o retrovisor e percebi que ele estava olhando fixamente pela janela, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos.
Isso era de certa forma desconfortante. Mas a noite estava fria e silenciosa, então eu deixei passar. Eu não sabia, mas esse silêncio só aumentaria a tensão que estava prestes a se instalar. Fui percorrendo as ruas e, quanto mais nos afastávamos da área central, mais escuras e desertas elas ficavam. Havia um silêncio absoluto, apenas o som da chuva batendo contra o vidro do carro e o ronco do motor. Eu continuei tentando puxar conversa. Perguntei se ele estava indo para algum trabalho, para alguma festa, ou se era só mais uma viagem normal. Ele novamente não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos na janela, sem se mover ou fazer qualquer sinal de que me escutava. Isso começou a me incomodar de uma maneira que não conseguia explicar. A sensação de desconforto aumentou. Eu estava dirigindo em uma rua mais afastada, onde não havia mais iluminação, e os prédios ao redor começaram a ficar mais antigos e mais distantes. Meu GPS indicava que o destino estava cada vez mais distante. Mas eu estava tão focado na estranheza do passageiro que mal percebi o tempo passando. Eu olhei para o retrovisor novamente e foi aí que eu notei algo que fez meu sangue gelar. Seu rosto estava completamente sem rosto. No início, pensei que era um truque de luz, ou talvez a chuva tivesse borrado as características de seu rosto, ou até mesmo alguma ilusão causada pela neblina. Mas não. Eu olhei mais de perto, tentando entender o que estava acontecendo, e vi que o rosto dele simplesmente não existia. Não havia olhos, nariz ou boca. A pele de seu rosto era lisa, sem nenhuma marca, nenhum detalhe. Era como se fosse uma superfície plana, vazia. Isso me fez congelar por um segundo, mas eu rapidamente olhei para a frente, tentando me concentrar na estrada. Talvez fosse uma alucinação, eu pensei. Eu estava cansado com o sono começando, e a viagem estava me deixando inquieto. Então, decidi não pensar mais sobre isso. Olhei novamente para o retrovisor e vi que ele ainda estava lá, sem mudar de posição, mas agora mais claramente. O vazio de seu rosto era aterrorizante. Eu não consegui mais desviar os olhos. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu comecei a acelerar o carro, tentando chegar o mais rápido possível ao destino para terminar logo com aquela viagem. Eu tinha que sair daquela situação, mas à medida que acelerava, algo estranho acontecia. As ruas pareciam se estender cada vez mais, como se o destino estivesse se afastando de mim, como se estivesse indo para um lugar que eu não deveria ir. Foi quando o homem, pela primeira vez, se moveu. Ele se inclinou para frente, de forma tão abrupta que eu quase dei um pulo. Seus olhos estavam fixos em mim, ou pelo menos o que deveria ser os olhos, já que o rosto dele ainda parecia uma superfície lisa e sem expressão. Ele se aproximou de mim, e sua voz saiu de forma baixa e sussurrante. "Você nunca vai me deixar ir." Aquela frase fez meu corpo tremer de medo. Ele parecia estar dizendo isso diretamente para minha alma, como se eu fosse parte de algo maior que não conseguia entender. Eu estava começando a perder o controle da situação. Eu acelerei ainda mais, mas as ruas pareciam intermináveis. O tempo se distorcia de uma maneira que não parecia real. Eu comecei a ficar desorientado, e o carro parecia estar indo em círculos. Eu tentei seguir as instruções do GPS, mas ele começou a falhar, mostrando rotas que não existiam. Então, quando o carro finalmente fez uma curva e eu olhei para o retrovisor pela última vez, o passageiro havia desaparecido. O banco de trás estava vazio. Eu parei o carro bruscamente, o coração batendo forte no peito, sem acreditar no que acabara de acontecer. Respirei fundo, tentando entender se tudo aquilo não passava de uma alucinação ou um pesadelo. Olhei para todos os lados, mas não havia nenhum sinal do homem. Ele simplesmente não estava mais lá. Eu fiquei parado no meio da rua, sem saber o que fazer. A sensação de que algo errado havia acontecido com minha mente não me deixava. Não havia mais neblina. O som da chuva tinha diminuído e tudo parecia ainda mais silencioso do que antes. Meus olhos estavam em alerta, procurando qualquer sinal de que o homem voltaria, mas ele não apareceu. Eu liguei o carro novamente e, em um impulso, fui embora, deixando para trás aquela sensação de terror que ainda me acompanhava. Ao voltar para a cidade, eu tentei de todas as formas entender o que havia acontecido. Não encontrei nada no
meu histórico de corridas que explicasse quem era aquele passageiro. Nenhum nome, nenhum pagamento registrado. Eu sabia que havia algo muito errado ali, algo que eu não conseguiria entender. Mas eu sabia uma coisa: aquele homem sem rosto não era uma alucinação. Ele era real, ou pelo menos tão real quanto eu. E de alguma forma ele continuaria me seguindo, como uma sombra, até que eu entendesse o que ele queria de mim. Desde aquela noite, sempre que um passageiro entra no meu carro, eu me pego olhando para o retrovisor, esperando que ele apareça de novo. O passageiro sem rosto. Algo me diz que ele vai voltar, e quando ele voltar, eu não estarei preparado para o que está por vir. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu sou motorista de aplicativo há alguns anos, e como todo motorista, já passei por muitas situações inusitadas. Nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Eu estava indo para casa depois de um turno de trabalho intenso. O relógio marcava 2h30 da madrugada, e as ruas estavam vazias, com poucas luzes acesas. A cidade parecia estar em completo silêncio, exceto pelo som da chuva fina que caía sobre o vidro do meu carro. Eu já estava com sono e só pensava em chegar logo em casa, mas, como de costume, recebi uma corrida no aplicativo. A localização estava um pouco mais afastada, mas como era uma corrida longa, pensei que seria uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Fui até o ponto de encontro e, quando cheguei, vi um homem parado na calçada, um pouco distante, da área mais movimentada. Ele estava sozinho, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a sua postura. Ele parecia desconfortável, como se estivesse esperando por algo que não acontecia. Quando ele entrou no carro, o primeiro detalhe que percebi foi que ele estava vestindo um terno, algo que não é comum para esse horário da noite. Ele parecia deslocado, como se estivesse em um lugar onde não deveria estar. Ele entrou rapidamente no banco de trás e me deu um endereço, dizendo apenas: "Me leve até o centro, por favor." Sua voz era calma, mas havia uma certa frieza nela que me fez sentir um arrepio na espinha. Eu segui o caminho, mas algo estava errado. Ele não dizia uma palavra durante a viagem, o que é incomum para passageiros. Fiquei curioso, mas achei que ele estava apenas cansado ou distraído. Então tentei não pensar muito nisso. No começo, o trajeto parecia normal, mas à medida que avançávamos, percebi que as ruas estavam ficando cada vez mais desertas e sombrias. Não havia mais carros passando, e as poucas luzes que iluminavam a rua estavam apagadas ou piscando, criando um ambiente ainda mais estranho. Eu tentei puxar uma conversa, perguntando se ele morava naquela área, mas ele permaneceu em completo silêncio. Isso começou a me incomodar de uma maneira que não conseguia explicar. A cada metro que avançava, uma sensação de desconforto só aumentava. O homem estava sentado em silêncio, com os olhos fixos na janela, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Eu olhei para o retrovisor algumas vezes, e a cada olhar, me sentia mais inquieto. Ele parecia mais distante, quase como se estivesse em outro mundo. Eu estava começando a me sentir cada vez mais ansioso, e, sem saber porquê, senti que algo muito estranho estava prestes a acontecer. A estrada ficou cada vez mais isolada. Eu percebi que havia algo de errado com o trajeto, mas por mais que olhasse o GPS, ele estava funcionando normalmente. O homem, lá atrás, não se movia, e a sensação de que eu estava sendo observado de uma maneira estranha não passava. Eu comecei a me perguntar se eu estava começando a enlouquecer. Talvez o cansaço estivesse me afetando mais do que eu imaginava, ou talvez fosse a chuva, a solidão da estrada, o fato de ser madrugada. Eu não sabia, mas de repente, tudo ao meu redor começou a parecer um pouco mais sombrio. Foi quando de repente o homem falou. Sua voz era suave, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Ele disse: "Este é o meu destino, não se preocupe."
Aquelas palavras me soaram estranhas, quase como se ele estivesse falando algo que não fazia sentido naquele momento. Eu olhei para o retrovisor novamente e, dessa vez, me concentrei um pouco mais nos detalhes. Mas, assim que fiz isso, algo bizarro aconteceu. O homem desapareceu. Eu olhei para trás e o banco de trás estava vazio. O vazio. O carro ainda estava em movimento, mas o passageiro não estava mais lá. A sensação de pânico instantânea me dominou. Eu parei o carro abruptamente, jogando ele para o lado da rua. Respirei fundo, tentando entender o que tinha acontecido. Eu procurei no banco de trás, no chão e até nas portas do carro, mas não havia sinal do homem. Não havia mais ninguém ali. Eu olhei para o GPS e o trajeto que eu estava seguindo não tinha mudado. Mas o vazio dentro do carro era palpável. Confuso e com o coração acelerado, eu dei ré e comecei a voltar pelo caminho que havíamos percorrido. Não sabia o que fazer. Talvez o homem tivesse saído do carro sem eu perceber, mas algo em mim dizia que isso não era possível. O carro ainda estava em movimento, e eu sentia que alguma coisa estava errada. Eu estava me forçando a pensar que havia sido uma ilusão, algum tipo de alucinação causada pelo cansaço. Mas à medida que dirigia, meu medo aumentava. Eu não sabia o que estava acontecendo, e conforme eu voltava pelo caminho, minha mente começava a girar em várias direções. O homem. Como ele havia desaparecido assim tão rapidamente? Eu parei novamente em uma esquina, tentando entender a situação. Talvez o homem tivesse saído quando o carro fez a curva. Talvez ele tivesse aberto a porta sem que eu percebesse. Mas na minha cabeça algo não se encaixava. Eu decidi fazer uma coisa que jamais fizera antes: parar e sair do carro. Precisei dar uma olhada ao redor. Talvez ver se ele estava por perto, mas não havia nada. Não havia sinais dele, nem na calçada, nem nas ruas. A cidade estava silenciosa, e eu, perdido no meu próprio medo, decidi voltar para o ponto de partida e esperar um pouco. Nenhuma pessoa apareceu, nem mesmo um carro. Eu estava completamente sozinho. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Como alguém poderia simplesmente desaparecer no meio de uma corrida? Como eu poderia explicar isso? O que eu realmente vi naquela noite? Eu comecei a me perguntar se minha sanidade estava em questão. Voltei para o ponto inicial da corrida e tentei pensar logicamente, tentando racionalizar o que acontecera. Mas a verdade era que eu não conseguia. Aquela viagem começou a me perseguir por semanas. Eu não conseguia esquecer o vazio do banco de trás, a sensação de que eu não estava sozinho, mas também não havia ninguém. Cada vez que eu pegava uma corrida à noite, me pegava olhando para o retrovisor, esperando ver o homem desaparecido de volta. Mas ele nunca apareceu. Eu tentei pesquisar mais sobre o trajeto que eu fiz, mas nada de anormal apareceu. O que acontecera comigo naquela noite se manteve um mistério sem solução. Às vezes, fico me perguntando se tudo não foi uma alucinação ou uma sensação estranha causada pelo cansaço. Mas quando fecho os olhos, ainda posso sentir o vazio daquele momento. O homem que desapareceu no meio da corrida. Eu sei que ele estava lá. Eu sei que ele estava comigo. Mas nunca soube quem ele era ou o que aconteceu com ele. A sensação de que ele ainda está por aí, esperando a próxima corrida, continua me assombrando, como uma sombra que não se dissipa. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu sou motorista de aplicativo há alguns anos e, como qualquer outro profissional dessa área, já vivi algumas situações estranhas e misteriosas, mas nada que pudesse me preparar para o que aconteceria naquela noite. Estava perto das 2h30 da madrugada e eu tinha acabado de deixar um passageiro em um bairro afastado, quando recebi uma nova corrida. Era para um lugar ainda mais distante, o que me fez ficar curioso. As ruas estavam praticamente desertas, com exceção da chuva que caía suavemente sobre o carro,
deixando a noite ainda mais sombria. Fui até o ponto de encontro, um lugar que parecia deserto, sem ninguém por perto. Estacionei o carro e olhei para o aplicativo. A corrida era para um destino em um bairro mais afastado, onde poucas pessoas costumam pedir caronas de madrugada. Eu estava cansado, mas aceitei a corrida sem pensar muito. Eu precisava do dinheiro e sabia que não demoraria muito. Foi então que vi uma mulher se aproximando do meu carro. Ela estava vestida com um casaco escuro, as pernas cobertas por uma saia longa e botas altas. Ela parecia estar com pressa, correndo para entrar no carro como se estivesse fugindo de algo. Ela entrou no banco de trás com um movimento rápido e eu, sem perceber, fiz um comentário, algo comum para tentar quebrar o gelo. Perguntei se ela estava indo para algum evento ou se estava apenas indo para casa. Ela apenas respondeu com um simples sim, sua voz baixa e quase inaudível. Fiquei em silêncio por um momento, mas o que me chamou a atenção foi o fato de ela não ter dado mais detalhes sobre o destino. Olhei pelo retrovisor, como costumo fazer, e percebi que o rosto dela estava embaçado pela neblina que se formava nas janelas. Isso não me assustou de imediato, mas me incomodou um pouco. A viagem começou normalmente. Eu continuei dirigindo pelas ruas vazias, tentando ignorar aquela sensação de desconforto crescente. A mulher estava quieta, quase imóvel, e eu sentia uma presença estranha em meu carro, como se ela estivesse me observando, embora não fizesse nada para me indicar isso. A cada curva, a cada rua deserta que passávamos, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Olhei para o retrovisor mais uma vez, mas não consegui ver muito do seu rosto devido à posição do banco e à névoa que ainda cobria as janelas. Foi quando algo completamente estranho aconteceu. Eu estava dirigindo por uma rua mais estreita, sem muitos sinais de vida ao redor, e decidi olhar novamente para o retrovisor. Para minha surpresa, a mulher estava agora mais próxima de mim, seu rosto visivelmente mais claro do que antes. Mas não era só isso. Eu não conseguia mais ver os seus olhos, apenas uma expressão vazia, como se ela estivesse olhando diretamente para mim de uma forma que parecia inumana. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu rapidamente voltei os olhos para a estrada, acelerando, tentando afastar o medo crescente que tomava conta de mim. No entanto, a sensação de que havia algo errado era inescapável. Por mais que eu olhasse para frente, algo me puxava para olhar para o retrovisor. Eu sabia que, a cada vez que o fazia, encontraria algo ainda mais estranho. Depois de alguns minutos, tomei coragem e olhei para o retrovisor novamente, mas dessa vez não vi a mulher. Não havia mais ninguém no banco de trás. O carro estava vazio. Meu coração disparou e o medo tomou conta de mim. Eu comecei a olhar para todos os lados, mas nada. Nenhuma sombra, nenhum vestígio da mulher que havia entrado no carro momentos antes. Eu parei o carro bruscamente no meio da rua, não sabendo o que pensar. Respirei fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Onde ela foi? Pensei. Não poderia ter saído do carro sem que eu percebesse, e além disso, a porta estava trancada. Eu estava sozinho, ou pelo menos isso era o que eu achava. Tentei me acalmar e olhei ao redor. A rua estava vazia, como se a mulher nunca tivesse estado lá. O céu estava coberto por nuvens escuras, e a chuva continuava a cair suavemente, mas agora eu não conseguia mais ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Olhei para o banco de trás, e foi então que percebi algo ainda mais bizarro. Na janela do retrovisor, refletido no vidro, eu vi o rosto da mulher. Só que o reflexo não fazia sentido. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso estranho, distorcido, quase demoníaco. O rosto dela parecia borrado, como se estivesse tentando se desintegrar, mas de alguma forma ainda estivesse ali, me observando. Eu me senti como se estivesse preso em um pesadelo. Não sabia o que fazer, e o medo começou a tomar conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Olhei ao redor novamente, mas não havia nada, apenas as ruas desertas e silenciosas. Eu sabia que precisava sair dali, mas as minhas mãos estavam tremendo. Eu não conseguia mais parar de olhar para o retrovisor, onde a imagem daquela mulher distorcida parecia ainda estar refletida.
embora eu soubesse que ela não estava mais lá. Tudo o que eu queria era voltar para casa e esquecer o que tinha acabado de acontecer. Decidi ligar o carro e seguir em frente, mas a cada quilômetro, parecia que a mulher estava me seguindo, observando-me pela janela do retrovisor. Eu não ousava olhar diretamente para ela, mas a sensação de que ela estava ali, no reflexo, era inescapável. Eu tentei focar na estrada, mas a cada curva, a cada nova rua que eu atravessava, a presença dela parecia mais forte, mais real. Não sabia mais se estava vendo aquilo com meus próprios olhos, ou se minha mente estava me pregando peças. Mas uma coisa eu sabia: algo estava errado, e eu não podia ignorar. Finalmente, quando cheguei ao meu destino, o alívio foi momentâneo. O carro parou, e o reflexo da mulher no retrovisor desapareceu, mas o sentimento de pavor ainda estava comigo. Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas fruto da minha mente perturbada, mas a imagem dela nunca me deixou. Eu sabia que aquela não seria a última vez que eu veria o reflexo da mulher no espelho retrovisor. A cada nova corrida, eu olhava para o retrovisor com um certo medo, esperando encontrar seus olhos vazios me observando. Às vezes eu até pensava que ela estava em meu carro novamente, esperando para me levar para um destino que eu não queria conhecer. Desde aquela noite, sempre que alguém entra no meu carro, o reflexo no retrovisor me assombra. A mulher do espelho retrovisor. Eu sei que ela está lá, à espreita, esperando o momento certo para voltar. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Eu estava dirigindo pelas ruas da cidade, um pouco cansado depois de um dia longo e sem grandes surpresas. As ruas estavam vazias, com poucos carros circulando, e o vento forte fazia as árvores se balançarem, criando sombras estranhas nas calçadas iluminadas pelos postes. Estava perto da meia-noite quando o aplicativo do carro disparou, indicando uma nova corrida. Não havia muitos motoristas disponíveis naquela área, e eu estava em um ponto relativamente isolado da cidade. Aceitei a corrida sem hesitar, já que o destino parecia ser próximo. Cheguei ao ponto de encontro, uma rua deserta e sombria, com um único prédio iluminado ao fundo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Então, vi um homem se aproximando lentamente. Ele estava usando um casaco escuro e uma gravata, o que parecia um pouco estranho para a hora e o lugar. Ele não estava apressado, nem parecia ter pressa. Quando entrou no carro, percebi que sua expressão era séria, como se estivesse em um estado de profunda reflexão. Ele se sentou no banco de trás sem dizer uma palavra, apenas me passou o destino. Me leve até a Avenida Vitorino. A voz dele era grave, tranquila, mas havia algo ali que eu não conseguia identificar de imediato. Conforme eu dirigia, comecei a perceber o silêncio inquietante que pairava no ar. O homem parecia imerso em seus próprios pensamentos, com os olhos fixos na janela, como se estivesse observando algo que só ele conseguia ver. Eu tentei puxar conversa, algo para aliviar o clima tenso da viagem. Perguntei se ele estava indo para algum evento ou encontro, mas ele não respondeu de imediato. O silêncio entre nós era desconfortável. Quando finalmente ele falou, sua voz soou diferente, como se tivesse surgido de algum lugar distante. Ele disse: "Eu só estou indo para um lugar onde as pessoas não voltam." Eu fiquei sem saber o que dizer. Aquela frase me soou estranha, como se ele estivesse se referindo a algo mais do que um simples destino. Olhei rapidamente para o retrovisor e vi seu olhar vazio, sem emoção. O caminho parecia mais longo do que eu imaginava. A cada quilômetro, o clima se tornava mais pesado. A estrada estava deserta, sem tráfego algum, e a única coisa que eu ouvia era o som constante dos pneus. No asfalto, não havia outro carro, nem pedestres, apenas o vento batendo contra as árvores. Eu tentava me concentrar na direção,
mas uma sensação estranha me tomava. Havia algo de errado com aquele passageiro, algo que eu não conseguia definir. O silêncio entre nós aumentava a sensação de desconforto, e a cada palavra que ele dizia, eu sentia uma crescente tensão no ar. Ele começou a falar de uma forma mais profunda, como se estivesse tentando me contar algo. Mas suas palavras estavam envoltas em um tom quase filosófico, sombrio. Ele disse: "A morte é apenas um passageiro. Todos nós somos passageiros no caminho até ela." Eu olhei para o retrovisor e, mais uma vez, vi seus olhos vazios refletidos no vidro. Algo naquela frase parecia irreal. Eu não sabia se ele estava brincando ou se realmente acreditava naquilo que estava dizendo, mas aquilo me deixou inquieto. Ele continuou, falando sobre a inevitabilidade da morte e como, eventualmente, todos nós acabamos chegando ao nosso destino final, não importa quanto tempo demore. Cada palavra dele parecia mais pesada, como se ele estivesse falando de uma verdade que ele já havia aceitado há muito tempo, uma verdade que eu ainda tentava ignorar. Eu estava começando a me sentir desconfortável e tentei mudar de assunto. Perguntei se ele estava com algum problema de saúde, mas ele simplesmente respondeu: "Eu sou apenas um mensageiro. A morte não escolhe. Ela chega quando chega." O tom dele estava ficando cada vez mais estranho, quase como se ele estivesse se preparando para me contar algo ainda mais perturbador. Eu queria sair daquela conversa, mas não sabia como. Cada palavra que ele dizia me deixava mais tenso, mais nervoso. Eu sentia um peso no ar, uma pressão invisível que tornava cada movimento mais difícil. Chegamos a uma estrada mais isolada, longe da cidade, e o silêncio entre nós foi interrompido apenas pelo som do motor. Ele então disse: "Você sabia que em certos lugares as pessoas morrem, mas seus espíritos não conseguem partir?" Eu olhei para o retrovisor, mas não conseguia enxergar muito. O rosto dele estava na penumbra, e sua expressão estava ainda mais sombria. Eu queria perguntar mais, saber o que ele estava querendo dizer, mas a sensação de que algo estava errado me impedia de fazer qualquer outra pergunta. Eu sentia que ele estava me levando para um lugar que eu não deveria ir, fisicamente e mentalmente. Finalmente, o homem falou novamente: "Eu vou mostrar a você o que acontece quando alguém não consegue sair do caminho da morte." Quando ele disse isso, uma sensação de pavor tomou conta de mim. O que ele estava tentando insinuar? Eu estava começando a ficar nervoso e a estrada à frente parecia não ter fim. As árvores ao longo do caminho estavam começando a se inclinar e o céu acima estava ficando cada vez mais escuro, como se estivéssemos entrando em outro mundo, algo que não deveria existir. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez, e a imagem do homem estava distorcida, como se seu rosto estivesse se desvanecendo, uma névoa escura tomando forma ao seu redor. Eu rapidamente olhei para a frente, tentando me concentrar na estrada, mas a visão do retrovisor me atormentava. As palavras dele ainda ecoavam em minha mente, e cada vez que ele falava, a sensação de que ele estava me conduzindo para algo terrível ficava mais forte. Eu tentei acelerar, mas o carro parecia não responder, como se algo estivesse me impedindo de avançar. De repente, o carro começou a desacelerar sozinho, sem explicação. Eu tentei pressionar o acelerador, mas ele não respondeu. O medo se apoderou de mim, e eu olhei para o lado da estrada, tentando ver se havia algum lugar para parar. Eu não sabia mais se estava dentro de um pesadelo ou se aquilo era real. O homem no banco de trás parecia ainda mais distante, como se ele fosse parte de algo que eu não conseguia compreender. "A morte é apenas um passo", ele disse com uma voz ainda mais sombria. "E você está mais perto do que imagina." Eu continuei tentando acelerar, mas o carro não respondia. O medo estava tomando conta de mim, e a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer se tornou insuportável. Foi então que, sem mais explicações, o homem se calou. O carro parou completamente, e o silêncio tomou conta de nós. Eu estava em uma estrada deserta, em um lugar que eu não reconhecia, e o homem havia desaparecido. O banco de trás estava vazio. Eu olhei em volta, tentando entender o que havia acontecido, mas não havia sinais do homem, nem vestígios de sua presença. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. O medo ainda me dominava, mas eu sabia que precisava voltar para a cidade. Eu comecei a dirigir de volta,
E à medida que me afastava daquele lugar estranho, comecei a me perguntar se tudo aquilo não passava de uma alucinação, talvez causada pelo cansaço ou pela tensão da viagem. Mas algo dentro de mim me dizia que aquela noite seria marcada para sempre. Eu não sabia o que havia acontecido com o homem, mas sua presença, suas palavras, ainda estavam comigo, como se eu tivesse sido parte de algo que estava além da compreensão. Nunca mais vi aquele homem e nunca mais recebi uma corrida para aquele destino. Mas, sempre que estou dirigindo à noite, me pego pensando nele. Nas palavras que ele disse, na maneira como ele falou de morte como se fosse algo inevitável e perto. E sempre, quando olho para o retrovisor, fico com a sensação de que ele poderia voltar. O homem que falava de morte. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.